Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir também lá no Instagram, AlemãoSPFC. Agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, já nos preparativos para o grande jogo de amanhã do Campeonato Brasileiro, né? Temos muitos recados importantíssimos para você que está nos assistindo, mas quero começar com um recado que pode salvar o seu carro de ser retido na Blitz. Então presta atenção, você que é motorista no estado de São Paulo. O prazo de licenciamento aqui em SP já chegou e tem muita gente que não sabe. Mas se o IPVA estiver em atraso, o licenciamento ele não sai. E o que você pode fazer? Baixe agora o app do Gringo e consulte a sua placa de graça para você conferir quando vence o seu licenciamento, para você parcelar IPVA se estiver em atraso e também parcelar as suas multas. Achou algum débito? O Gringo vai parcelar para você em até 12 vezes no cartão de crédito. Use o cupom ALEMÃO20, que está aparecendo aí na tela agora para você, e garanta 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. O licenciamento vencido, ele é um risco de ter o seu carro retido na Blitz, então não deixe que isso aconteça. Baixe agora o aplicativo diretamente no link que está no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. E se você estiver assistindo pela televisão, você vai escanear o QR Code que você também já vai ser direcionado para você baixar o aplicativo. Gringo, o super app amigo do motorista. Vamos lá, galera, temos muitas informações para hoje, como prometido, e eu já quero começar falando sobre Bakayoko, jogador francês, volante, 32 anos de idade, com uma carreira vasta em gigantes do futebol europeu, que foi oferecido ao São Paulo. Nos últimos dias, só para você já ir se situando, ele também foi oferecido ao Corinthians e ao Grêmio, e as duas equipes não se interessaram tanto em avançar pelo jogador, e agora ele foi oferecido ao São Paulo, que num primeiro momento, aparentemente não se interessou também pelo volante. Ele fez 32 anos neste mês de agosto e ele já está muito tempo sem clube, mas ele tem uma carreira realmente que impressiona, né? Ele surgiu na equipe do Rennes, que é uma equipe de muita, mas muita tradição no futebol francês, foi para o Mônaco, foi para o Chelsea, Milan, Napoli, outras equipes também, realmente uma carreira que de fato impressiona em clubes gigantes nos seus países, mas desde o ano passado está aí livre no mercado buscando um novo desafio, acabou sofrendo com algumas lesões, queda de rendimento, esteve no PAOK, né, a sua última equipe, que é também uma equipe tradicional, só que lá no futebol grego, e agora está buscando um novo desafio e foi oferecido ao São Paulo. Apesar dele não ser dos mais velhos, a gente viu aí recentemente até o Jamie Vardy com 39, jogadores com 36, 37 sendo oferecidos ao São Paulo, ele completou 32 agora, na semana passada. Só que é um jogador que sofre com a parte física, né? Não à toa, ele jogou em todas essas equipes e hoje com uma idade que não é das mais avançadas que a gente vê, mas está aí sem clube e sendo oferecido a essas equipes. Por isso, São Paulo não está tão interessado na contratação do volante francês. Deixem aí nos comentários, né, a opinião de vocês. Eu, sinceramente, acho que não seria tão bom assim, apesar de já ter visto o Bakayoko em altíssimo nível no Mônaco, no Chelsea ele não conseguiu apresentar aquele bom futebol, mas é um jogador que hoje eu, mesmo de graça, não faria aí esse investimento. Se fosse uma questão assim, vamos fazer um teste, vamos fazer um contratinho curtíssimo até o final do ano, se o jogador atingir metas, a gente pode renovar, aí a gente pode até conversar, né? Mas hoje não acho que seja tão vantajoso assim para o São Paulo, portanto, deixa aí nos comentários aí a sua opinião para a gente discutir essa ideia. E agora a gente vai falar sobre um outro nome que eu particularmente gosto demais, sempre trago aqui nos vídeos. Novamente o São Paulo voltou a analisar a situação. Estamos falando do atacante Everton Cebolinha. Tecnicamente, na sua posição, ele é um dos melhores do futebol brasileiro. Cebolinha é muito acima da média e agora a gente vai explicar ponto por ponto o que está acontecendo com o jogador. Ele está de saída do Flamengo, já faz muito tempo, todo mundo sabe. A gente sempre noticiou isso aqui para vocês, desde a primeira entrevista pós-jogo que o Cebolinha falou que estava deixando a equipe em busca de mais minutos. Nesta última semana, ele esteve muito, mas muito próximo de ser o novo reforço do Krasnodar, da Rússia, uma equipe que ganhou o campeonato russo aí recentemente e tudo mais, e o negócio estava praticamente selado, faltava apenas aqueles últimos detalhes até que o negócio caiu por conta do presidente russo.
Portanto, o Cebolinha, que estava até tentando uma liberação imediata, né, só para vocês entenderem, ele tem contrato até o final do ano, já pode assinar um pré-contrato e aí ele chegaria de graça a partir de janeiro. Só que como o jogador quer ter mais minutos e o Flamengo topou a liberação, ele estava tentando uma liberação imediata para ir agora para o Krasnodar. Só que o negócio caiu. Com isso, os clubes brasileiros começaram novamente a sondar a sua situação, tendo em vista esse interesse do Cebolinha de sair imediatamente, né? Então ele rescindiria aí com a equipe do Flamengo e ficaria livre no mercado, vamos supor, hoje, né? Poderia chegar, vamos supor, chega no São Paulo e já joga amanhã, né? Então já é uma grande novidade, né? Já é um grande reforço. Então São Paulo, Atlético Mineiro, o próprio Grêmio, né? Que foi onde ele se destacou para o futebol brasileiro, estão de olho na contratação do atacante, que seria uma contratação gratuita. O Flamengo não se interessa tanto pela possibilidade do Cebolinha reforçar um outro clube do futebol brasileiro, né? Seria mais ou menos aí reforçar um rival. Por isso que a negociação ela correu um pouquinho mais rápida com a equipe do Krasnodar. Tem time da China, tem time também dos Estados Unidos de olho no Cebolinha. São Paulo é meio que o primo pobre aí que tá na negociação, né? Meio que, ó, Cebolinha, tem essas migalhas aqui, se você aceitar o nosso projeto, eu sei que você viu as notícias que os jogadores aqui estão sem receber e tudo mais, mas se você quiser, a gente quer te contratar, né? Então, basicamente é isso que o São Paulo tem a oferecer para o Cebolinha hoje e é essa tratativa que está acontecendo. O São Paulo, como alternativa, está tentando aliviar a folha salarial. Todo mundo está vendo aí no último vídeo, por exemplo, a gente noticiou a saída de Hugo, a gente noticiou a saída do Paulinho, a gente noticiou que o Enzo foi liberado, a gente noticiou os jogadores que já estão aí, né, à disposição de outras equipes, como é o caso do Cédric, do Luan, do Belém, do Yang, do Mike, são muitos jogadores. Então, essa aliviada na folha salarial, o São Paulo está contando com isso para que consiga aí novos 2 reforços. A ideia da diretoria é que o quanto antes esses nomes sejam confirmados. A gente falou sobre muitos e muitos nomes nesses últimos dias. Eu sei que vocês falam, alemão, são muitos nomes, mas são os nomes que o São Paulo está aí conversando, né? Eu trago aqui para vocês. A ideia é um atacante, a princípio seria um centroavante e também um meio-campista. Só que o Cebolinha, ele é um jogador versátil, ele é um ponta, só que ele é um jogador que, quando todo mundo já sabe, né, com ponta, ele vai ficando ali mais na faixa dos 30 e pouco, ele vai jogando um pouquinho mais centralizado, vai jogando um pouquinho mais ali como um segundo atacante, alguns como centroavante, outros como meia, né? A gente está acostumado que o jogador acaba não tendo mais a velocidade que ele tinha, né, no auge de sua carreira. Então o São Paulo está concentrando aí o seu interesse no Cebolinha neste momento, apesar de saber de toda esta dificuldade. Então, como o negócio do Krasnodar caiu, com certeza você deve ter visto, antes que você fale, Alemão, mas e a negociação com o clube russo? Negociação caiu, tá bom, galera? Então, negociação quentíssima agora, esse interesse do São Paulo no atacante do Flamengo. Então, só para você se atualizar sobre tudo que de fato aí está acontecendo, tá bom? Galera, ontem todo mundo acompanhou, né, aquela votação sobre a mudança do estatuto, né? Eu vou preparar um vídeo somente sobre isso. Vai ter um vídeo somente sobre a mudança do estatuto e a eleição presidencial do São Paulo. Vai ser um vídeo só de bastidor. Não vou falar de jogo, não vou falar de pré-jogo, de pós-jogo, não vou falar de jogador, não vou falar de absolutamente nada. Eu vou preparar um vídeo somente com essa questão do estatuto com a eleição presidencial, que tem muita gente que eu tô vendo nos comentários que tá meio perdido às vezes, né? Não compreende muito bem o que acontece, como que funciona, né? Porque, por que o Júlio Casares ainda faz parte do São Paulo? Se ele não tinha sido sofrido impeachment, né? Ele não tinha sido depois votado à exclusão, não estava sendo investigado. Por que o Leco ainda tá lá se ele já não é mais presidente? Tem muita gente que às vezes acaba não entendendo como é que funciona, né? Então eu vou fazer um vídeo completo sobre isso. Quem pode votar, que muita gente pergunta, Alemão, posso ir lá votar para o novo presidente de São Paulo? Como é que vai funcionar tudo isso? E essa questão do estatuto também, como é que funciona? Então, o vídeo vai ser preparado para esses próximos dias e se você quiser acompanhar, a gente vai estar postando aí no nosso canal, tá bom, galera? Mas o que eu já falo aqui, que eu não estou satisfeito com o Harry Macis. A gente criticou muito o Júlio Casares, não era para menos, mas a gente teve uma expectativa quando o Macis assumiu de um novo horizonte, de um novo São Paulo, de um novo rumo, mas parece que o rumo está sendo o mesmo, né? No começo estava aparecendo novas caras, né? Um novo São Paulo, né? Que era o que a gente queria, mas hoje parece que é a mesma linha. Não à toa, era o vice-presidente do Casares, né, rapaziada? Então, já deixo claro aqui a minha insatisfação com pouquíssimo tempo de comando, né? É um São Paulo que tá largado. Esse é o português claro. É um São Paulo que está esquecido, é um São Paulo que está adormecido, né? Mas a gente tem muita expectativa de que o São Paulo volte à sua grandeza de anos passados, né? A gente tem muito
muito essa expectativa, tem muita essa esperança para que o São Paulo volte a nos dar alegria, né? Porque hoje, infelizmente, é só raiva, é só tristeza, é só decepção, é só vexame. Esse é o São Paulo que nós temos hoje. Mas quem sabe não venham dias melhores aí, em breve, muito em breve, se Deus quiser. Não, rapaziada? Então, mais uma vez, se você nos acompanha diariamente, dê aquela moral pra gente, deixa o like aí, deixa os comentários com as suas opiniões. Se você está começando a acompanhar a gente agora, já clica aí no botão de se inscrever aí embaixo, é de graça. E você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Compartilha com os amigos também esse vídeo, essas notícias, para todo mundo ficar atualizado. Combinado? Eu fico por aqui, volto mais tarde com muito mais novidades. Um grande abraço, valeu!